Pronto, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês. Gratidão a quem estiver ouvindo também a gravação. E hoje nós temos a grata satisfação de concluirmos o nosso capítulo 3, que é sobre percepção inocente. Então, a percepção certa do Espírito Santo, a percepção da mentalidade da mentalidade certa. E na próximo capítulo, nós vamos estudar, então, as ilusões do ego. Então, nesse capítulo 3, especificamente, nós vimos bastante da diferenciação de conhecimento, que é a mentalidade do céu, da unicidade do Cristo. Vimos sobre percepção certa, que é o que o Espírito Santo tem para nós aqui, que ainda não é o conhecimento, mas é a contraparte ou a correção da mentalidade separada, da mente que pensou separação, a mente certa. E dentro dessas diferenciações, Jesus diferenciou bastante da mente certa, que ainda é ilusão, mas que é uma ilusão que deixa a mentalidade pronta ou em condições de ser alcançada pelo conhecimento, de ser retornada novamente ao conhecimento. E hoje, na conclusão desse capítulo, nós vamos ter mais uma vez essa dinâmica de comparar, assim como comparamos mente certa com conhecimento e também mente certa com mente errada, hoje vamos ter criar versus autoimagem. O criar, nós já aprendemos que é uma condição de céu, e autoimagem é aquilo que nós fizemos com a crença de separação. Esquecemos da nossa realidade do Cristo e estamos cientes de um outro ser, um ser que a gente chama de S minúsculo, que é o ser autocriado. Então, autoimagem. Nós acreditamos que somos um corpo físico, psicológico, e que isso nós fizemos, então, essa separação de Deus, ou, segundo relatos da Bíblia, nós fomos expulsos do paraíso, criação de Deus, mas uma criação já como seres separados, como seres humanos, e expulsos do paraíso por conta de termos afrontado a Deus. Um pouco nós veremos disso hoje aqui nessa sessão também. Mas, enfim, essa, mais uma vez, a diferenciação entre criar e projetar, ou criar versus autoimagem. Isso, então, é no capítulo 3, a sessão 7. E antes de iniciarmos a leitura comentada, eu convido vocês a se unir, a nós nos unirmos, como sempre temos feito, para nós nos prepararmos e fazermos a entrega da nossa mente, da nossa capacidade de aprender. Podemos respirar pausadamente, nos colocar de maneira confortável, porém com atenção no agora, com atenção bem desperta, a fim de que possamos ouvir do Espírito Santo aquilo que ele tem a nos ensinar nesta sessão. E assim, então, colocar a meta, né, estabelecendo que é da nossa vontade e é nossa escolha que o Espírito Santo seja o professor que conduzirá a nossa capacidade de aprender, de modo a termos a compreensão correta aqui desse texto. Nós estamos prontos para iniciarmos essa leitura. E ela inicia explicando que cada sistema de pensamento tem que ter um ponto de partida, então, um início. E nós só temos dois sistemas de pensamento, né? Do Espírito Santo e do ego, ou de Deus e do ego, mas cada um tem que ter uma base sobre a qual ele surgiu, ou um ponto de partida, como ele diz aqui.
Começa com um ato de fazer ou de criar, uma diferença que nós já discutimos. Então, nas sessões anteriores, Jesus já fez uma grande distinção entre fazer e criar, sendo que fazer é um atributo de tudo que fizemos aqui dentro da ilusão, dentro do sonho, onde nada é criado, é apenas pensamentos projetados com formatando de outras formas as formas físicas, então isso é o fazer, e o criar, que é uma condição de céu, onde o amor de Deus, ele é criado, estendido ininterruptamente, tanto pelo Pai, quanto por toda a criação, e a criação da criação também estende esse amor do Pai, então é uma condição que dentro da separação não, a mente individual, que é só um fracionamento da consciência da mente que Deus criou, ela não tem como compreender ou como lembrar da criação, mas como o poder acompanha em todo o fracionamento, ela tem o poder de fazer a mente fracionada, a consciência. Então, o mundo aqui, tudo que é feito, essa inventividade que o mundo chama, a criatividade, o desenvolvimento, tudo é apenas uma questão de fazer, não é criar. Então, vem de projeção. A semelhança entre eles, né, entre criar e fazer, está no seu poder como fundamentos. Então, tanto o ato de achar que foi feito algo, quanto saber da criação, ter esse conhecimento, o poder está justamente no seu fundamento, no fazer, o que faz, o que leva ao fazer, e o criar, o que leva ao criar. A sua diferença está no que se baseia neles. Então, a semelhança é que ambos têm poder graças ou à crença inicial ou ao conhecimento inicial. Mas a diferença está no que cada um se baseia, e eles se baseiam totalmente em condições opostas entre si. Criar é uma condição totalmente oposta do fazer, que o fazer vem da mentalidade de uma crença de separação, e o criar é da própria extensão da mente de Deus. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. Então, ambos são pedras angulares. Pedra angular, aquela pedra inicial, onde se inicia uma edificação. Então, ambos são sistemas, ou como ele diz aqui, sistemas de crença pelos quais se vive. Então, tanto aqui nós podemos viver pela separação, pela crença da separação, quanto pelo pensamento do Espírito Santo. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Então, só porque o sistema de separação não é real, só porque o ego, de fato, mas em realidade não existe, isso não significa que o sistema de pensamento que acredita no ego é fraco. Por que que ele não é fraco? Porque é a própria mente que foi criada por Deus, que é a nossa mente que dá esse poder à crença, mesmo sendo mentira. Então, pelo fato de ser mentira, não significa que não tenha força, que não tenha poder. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. Então, mesmo equivocado, o poder é o mesmo. Então, o mesmo poder que se cria, com o qual se cria no céu, é usado, porém de maneira invertida, de maneira equivocada, mas é do mesmo poder, porque não há duas fontes de poder, não há dois deuses, não há dois criadores lutando entre si, o criador da separação e o criador Deus. Então, a fonte de poder é o mesmo. Por isso que nada que seja feito por uma criança, ele chama aqui de criança de Deus, nada que tenha sido feito pela nossa mente e que nós acreditamos, o fato de acreditar, de crer, é esse ato de crer
que dá poder para isso parecer verdadeiro. Como ele diz aqui no 1:8, é essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Então, se nós negarmos o ato só porque é irreal, enquanto nós ainda tivermos uma identificação ou uma percepção que nos mostre como um ser isolado ou separado, ou mostre um mundo lá fora, ou que pareça real um sofrimento para nós, nós não devemos negar esse ato ou isso, que isso tem o poder de nos afetar. Ao mesmo tempo, não damos realidade sabendo que não é real. Então, existe um outro caminho entre não negar e não dar realidade, que é reconhecer que o poder ainda vem da nossa mente, e aí reconhecer também, como Jesus chama várias vezes, nosso altar interno foi profanado por essa crença. Reconhecer que temos uma crença equivocada, uma crença de separação, e entregá-la ao Espírito Santo, e podemos entregá-la como decisão nossa, aí sim, porque ela não é real, foi algo que nós fizemos. Nós fizemos, nós podemos desfazer. Então, por isso que é essencial, como ele diz aqui, reconhecer que mesmo que um sistema de pensamento, por exemplo, que é o ego, por exemplo. O ego, enquanto nos parecer que ainda existe ego, seria enganoso nós dizer que ele é fraco. Então, embora que ele não seja real, para a crença que vê ele parece ter poder, porque esse poder foi dado justamente por essa crença de separação que vê ele. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Então, a autoridade, nós vimos anteriormente que vem de autoria. Eu não posso resolver o problema de quem sou eu, se eu sou a extensão do pensamento de Deus, ou se eu sou esse ser separado aqui. Então, quem que é o meu autor? Ainda a minha autoria, ou como ele chama aqui, a autoridade, ainda está em Deus, ou está na individualidade? Esse problema eu não posso resolver se eu depreciar o poder da minha mente, se eu simplesmente negar, sentindo o mundo, sentindo a individualidade, simplesmente negar isso como sendo sem poder algum sobre mim. Claro que na realidade do ser não tem nenhum poder, mas tem uma crença dentro da mente que acredita a separação e que ainda não foi desfeita, e enquanto tiver identificado com essa crença, aí estou dando esse poder. Então, a mente tem todo o poder, tanto para pensar ilusão, quanto para criar no céu. Esse é um ponto que Jesus frisa o tempo todo. Se a mente não tem o poder para fazer a ilusão, ela deixou de ter poder. Se ela deixou de ter poder, o próprio Deus não tem mais poder, porque Deus criou a nossa mente dentro da mente dele. Ele não a separou, ele não tirou a força dela, o poder dela. Deus, ele é uno com a nossa mente. Então, como que a nossa mente poderia não ter poder? Ela pode fazer uso equivocado desse poder, projetar em lugar de criar e acreditar na projeção como sendo verdadeira. Até para isso é necessário o poder da mente, e ela tem esse poder. Então, é essencial o primeiro reconhecimento a ser feito é que a mente jamais perdeu o seu poder, mesmo estando aprisionada em si mesma dentro de um sonho. Então, fazê-lo negar, né, o poder da mente é enganar-te, e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da mente. É na força da mente que nós temos consciência de um ser. Então, como que eu vou dizer que a minha mente não tem poder,
se eu sei que eu sou um ser. Então, eu estou negando o próprio ser que eu sei que eu sou. Então, isso cria um conflito mental que não vale a pena gastar energia, porque não tem uma saída. Isso é só conflito mesmo. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. Como que eu posso enfraquecer a minha mente, embora que eu esteja só consciente de uma parte dela? Mas como que eu posso enfraquecê-la se ela ainda está em Deus? Então, se eu acreditar que eu enfraqueci a mente, eu também vou acreditar que eu enfraqueci a Deus. E aí vem a culpa, daí vem a ideia de pecado. Mas também reconhecemos que é impossível enfraquecer a Deus. Então, se não é possível enfraquecer a Deus, também não é possível que a nossa mente tenha perdido o seu poder. No 2:4, o diabo é um conceito assustador porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. O diabo, que é outro nome para aquilo que se opõe a Deus, então para a separação ou para o ego, para todo esse sistema de pensamento, de separação que nós chamamos de ego, nós também, como está aqui entre aspas, diabo, porque na Bíblia se usa muito o termo diabo como estando em oposição a Deus. E esse conceito, que nada mais é do que o conceito de separação, ele realmente é um conceito assustador. Como ele diz aqui, justamente porque ele parece ser extremamente poderoso, extremamente ativo. É assim também com o sistema de separação. Parece extremamente poderoso, extremamente ativo, tanto é que, aparentemente, o universo projetado, ele tem um senso de realidade que é quase impossível duvidar de que ele seja real, graças a esse poder extraordinário que ele parece ter, esse senso de ser ativo. Ele é, né, o diabo, ou o ego, ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. Então, isso é dito na Bíblia, isso é nos sistemas duais, sempre parece que tem um sistema lutando contra o outro, pela posse de nossas almas, pela posse do nosso ser. Então, que Deus está em luta pelo ego e que os que forem escolhidos ou aceitarem a Deus seguirão com Deus, os que virarem as costas por Deus já estão no ego. Então, aparentemente, é sentido como se houvesse uma força contra Deus. Então, essa crença de separação, esse senso de separação, ou, entre aspas, chamando assim de ego, isso parece ser assim. O diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhe as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Então, aparentemente, tudo que é dito, ou tudo que o cristianismo nos ensinou sobre o ego, quanto ele é traiçoeiro, quanto ele é ardiloso, quanto ele tenta, o quanto ele está atento aos nossos erros. Então, parece que o ego, como ele diz aqui, ele está sempre enganando com mentiras, fazendo reinos próprios para ele, tudo para nos afastar de Deus, tudo para levar o maior número possível de almas para Ele. A alma seria, na linguagem do curso, mente, mas o cristianismo fala em almas individuais, seria a consciência individual da mente. Então, o ego realmente, o ego ou o diabo, ele parece ser assim. E daí Jesus conclui assim: e ainda assim
ele atrai tanto aos homens, a ponto de quererem, isso também está na Bíblia, de vender a alma ao diabo, ou vender a mente, ou continuar na mentalidade errada, continuar na mentalidade do ego. Isso em troca de dádivas de valor sem valor real, dádivas do mundo aqui, dádivas que não transcendem a ilusão do sonho, dádivas que não têm nenhum reino real, que aparentemente nos dão alguma coisa aqui no mundo, mas que certamente também no final sempre são tiradas e que têm um custo enorme, porque elas deixam a mente em conflito, então tiram a nossa paz. Isso absolutamente não faz nenhum sentido. Então, continuar na mentalidade errada, continuar dentro do ego, apreciar tanto o ego, que só nos oferece tesouros sem valor nenhum, que só nos aprisiona, e ao mesmo tempo, isso ser tão atrativo, não faz sentido algum. Não há nenhum sentido em trocar o estado de graça do reino de Deus por uma individualidade de sofrimento dentro de um mundo insano. Já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na eternidade. Então, na eternidade de Deus não houve separação, mas dentro do tempo, dentro da separação, tudo que vem de dentro da separação parece muito real. Como eu falei antes, o mundo físico, o universo físico, para, para consciências individuais, parece de fato muito real. A consciência individual, ela praticamente não tem como duvidar da realidade desse reino da separação, porque tudo parece verdadeiro. Embora que uma vez desperto do sonho, saberemos que nada disso foi real. Foi apenas uma projeção da mente que, ao mesmo tempo que projetou o universo para parecer real, projetou também as consciências individuais como perceptoras, com capacidade de perceber a forma que foi projetada como sendo real. Então, é parte do mesmo engano, a projeção do mundo e o perceptor que vê o mundo. Então, o significado, que é a única coisa real disso, está além disso. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. Por isso que o universo, para quem vê o mundo físico aqui, ele parece de fato real. Porque se acredita que se é esse perceptor, esse corpo físico e psicológico que interage com o restante do mundo. Então, para aquele que acredita, como ele diz aqui, essas crenças, isso parece muito real. A projeção parece, de fato, algo que foi criado e não feito. Projeção é feita, mas parece tão real como se fosse uma criação. O fruto, Jesus agora explicando ainda sobre a queda, né, da separação, lá do Jardim do Éden, o fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico. Essa alusão ao Jardim do Éden. Então, foi-nos dito que apenas o fruto de uma árvore que foi proibido. Mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Então, se Deus o tivesse proibido, Deus tem todo o poder, não haveria capacidade de afrontar a Deus ou de comer a Deus. Então, se Deus de fato teria proibido, como que poderia ter sido comido se o que Deus determina em sua vontade é o que há? Então, se fosse o caso, Deus não fez essa separação, mas se fosse o caso, aqui a razão já nos ensina que é impossível que Deus pudesse ter proibido.
Se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? Então, mais uma questão para a parte nossa tomadora de decisão olhar pela razão. Se Deus conhecendo as suas crianças e Deus nos conhece, se fosse real que Deus tivesse nos feito separados dentro da condição lá do jardim da perfeição, para vivenciar essa perfeição, e Deus nos conhecendo, ele colocaria uma prova tal que se nós caíssemos dessa prova, se nós errássemos, nós mesmos iríamos nos destruir. Que Deus amoroso teria sido esse que colocaria as suas crianças uma prova na qual, se elas reprovassem ou se elas caíssem em tentação, elas perderam a sua consciência de terem todo, de estarem em Deus, de terem tudo assegurado pelo Pai, pela confrontação, porque aparentemente fizeram algo em oposição a Deus. Então, Deus, conhecendo as suas crianças, jamais poderia ter feito isso, jamais poderia ter colocado algo à prova do seu filho, sendo que essa prova, ao caírem na prova, o próprio filho deixaria de ser um filho de Deus para ser um expulso do paraíso, agora um andante sem lar, sem casa. A árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. Tá? Na Bíblia diz que é o fruto do conhecimento, né? A árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente às suas criações. Então, o conhecimento é uma condição que Deus criou em sua mente e compartilhou e compartilha livremente, sem limitação com as suas criações. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Então, qualquer interpretação que queiramos dar ao simbolismo do jardim do Éden e da queda de comer o fruto do proibido do conhecimento, se esse simbolismo, ele no fim retrata que o próprio Filho de Deus, ele se destruiu a si, porque agora ele tornou-se um ser pecador, então não é nesse sentido que esse simbolismo foi dado. Então, o simbolismo do conhecimento pode ser dito até como sendo um simbolismo da aparente separação, da crença de separação, então, do oposto do conhecimento. Então, o simbolismo de entrar para a percepção, ao invés de conhecer. Seguindo aqui ainda desse tema, no 4, comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Então, esse conhecimento não é um conhecimento real, esse simbolismo. Ele está simbolizando a crença de se autocriar, ou seja, a crença de separação de Deus. Porque Deus não pensou separação do seu filho. Então, quem pensou essa crença de separação? O próprio filho. Então, isso é a ideia de se autocriar. O filho pensou que ele fez um ser separado. E o fruto da árvore do conhecimento, então, significa essa capacidade de pensar em separação, de crer na separação, é uma crença, e a crença tem o mesmo poder para aquele que acredita nela, mesmo sendo mentira, tem o mesmo poder de parecer verdadeiro como uma verdade real. Então,
esse simbolismo significa o pensamento de separação. Quando houve a ideia de fazer algo além de Deus. Então, esse, entre aspas, conhecimento, fazer algo além do todo é impossível. Então, caiu-se no sonho de pensar que fez-se algo. E dentro desse sonho, há a crença da autocriação, da qual agora cada ser individual está ciente de uma parte. Esse é o único sentido no qual Deus e as suas criações não são co-criadores. Então, Deus não compartilhou da crença de separação. O filho que pensou o pensamento da separação, Deus não participou desse pensamento. Então, é o único pensamento onde pai e filho não são co-criadores. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou no autoconceito ou na tendência do ser de fazer uma imagem de si mesma. Então, para o ser que pensou separação, ele acredita que Deus participou disso, porque o poder ainda veio de Deus, tanto é que o próprio ser separado criou autoimagens. A mente projetou autoimagens e deu até um corpo físico para cada ser individual, para cada autoimagem. Isso para fazer valer a ideia ou dar realidade à ideia de um autoconceito. O que eu sou? Eu sou um ser que separou de Deus. Então, se eu sou um ser que separou de Deus, eu me tornei outra coisa. Então, o que eu me tornei? Aí vem a autoimagem de um ser físico, um ser psicológico, e autoimagens projetadas no universo inteiro, cheio de seres individuais, com vidas próprias, isso tudo dentro já da crença da separação. Continuando aqui, no 4.4, imagens são percebidas, não conhecidas. Conhecimento é um atributo do céu. Imagens só podem ser percebidas, precisa de um perceptor que as interprete. Então, imagens são percebidas, são interpretadas, não podem ser conhecidas porque não são reais, porque não têm existência real. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção sim. Justamente porque o conhecimento abrange exatamente tudo, não tem como enganar porque não há nada fora dele. Já a percepção, que depende 100% de interpretação, interpretações podem haver bilhões e bilhões, milhares. Cada um tem uma própria interpretação, e em dado momento pode mudar essa mesma interpretação. Então, a interpretação pode ser tudo, menos ser segura ou fiel àquilo que representa. É impossível. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, mas não podes fazer mais do que acreditar nisso. Então, na nossa mente, isso está num nível acima da percepção individual, nós acreditamos que nos separamos de Deus e, portanto, a mente jogou para fora de si mesma esse conceito devido ao grande medo que a mente sentiu de ser aniquilada por Deus pelo afrontamento que teve, e ela se fraciona em bilhões de consciências para aparentemente não estar mais ciente da mente, e daí Deus não poder alcançá-la, a ideia do fracionamento. E com isso, nós podemos, sim, a mente pode imaginar que ela fez isso, mas ela não pode, ela pode se enganar nesse sentido, mas ela só pode acreditar nisso, ter fé nisso, e por isso isso parece ser real para ela. Mas isso não significa que isso realmente seja verdade. Como ele segue aqui dizendo, não podes fazer com que isso seja verdadeiro. Eu posso acreditar,
por acreditar, eu posso perceber ou interpretar assim. Pode parecer verdadeiro para mim, de fato, muito verdadeiro, mas nem por isso é tornado real. Nada que não é da criação unificada com Deus é real. Então, o fato de ter uma crença traz a consciência de ser verdade, mas isso não torna verdadeiro. Por isso que o mundo físico para nós parece real e não é para negá-lo que lhe pareça real para nós, mas ele não é verdadeiro no sentido da criação de Deus, porque ele precisa mais do que real, ele é interpretado por um órgão perceptor, que é nosso ser autocriado. Então, nós é que percebemos o mundo e, portanto, ele parece real. Se não houver ninguém percebendo o mundo, não há mundo. Então, o mundo tem a mesma projeção da mente que projeta o perceptor, porque o mundo não é real. Então, ambas as situações vêm junto, o perceptor e o que é projetado para ser percebido. Então, o objeto e o observador, eles vêm junto dentro do sonho, porque o sonho é feito de dualidade, não existe sonho sem dualidade. Na unicidade, só há conhecimento, e conhecimento é conhecido, não pode ser percebido, porque para perceber tem que ter algo separado. Então, o mundo, de fato, nós podemos acreditar nele, e isso fará com que ele pareça verdadeiro para nós. Mas isso não o torna real, nem ao nosso ser individual, nem ao nosso autoconceito. Por mais que acreditemos nele, isso, a nossa fé nele, a nossa crença nele, não torna o nosso ser real. Continuamos sendo apenas uma fantasia imaginada por uma mente enlouquecida por uma crença de separação de Deus. Criado a ti mesmo, no 4:7, não podes fazer com que isso seja verdadeiro, e seguindo, e como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Quando finalmente percebermos ou interpretarmos de maneira correta esse mundo, nós só podemos ficar felizes dele ser um sonho. Assim como alguém que tem um pesadelo enquanto está dormindo, tem um pesadelo terrível, que durante o pesadelo parece ser real e muito sofrível. Quando ele acorda do pesadelo, ele só pode ficar feliz por ter sido apenas um pesadelo e não uma realidade. Assim também nós, uma vez que tivermos a percepção correta do Espírito Santo, só temos como ficar feliz desse mundo da forma como ele se apresenta para nós, dessa dualidade dele não ser real. Até então, até que essa percepção certa venha, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento, e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-las à luz. Então, ele está falando aqui a ideia de que nós podemos tornar verdadeiro uma ilusão por acreditar. Então, essa crença de que nós podemos tornar verdadeiro aquilo que acreditamos. Foi o caso da crença de separação, que para nós é como de fato tivéssemos nos separado de Deus, porque a nossa crença na separação aparentemente para nós tornou verdadeiro. Então, é disso que ele está falando aqui. Até que nós possamos perceber corretamente o mundo e a nós mesmos através do Espírito Santo, até que isso aconteça, essa crença, o poder da crença separada será essa pedra fundamental do sistema de pensamento que vai que nós vamos usar como defesas contra a ideia que corrige isso.
Então, nós usamos a própria separação como defesa para proteger o nosso sistema de pensamento individual da luz do Espírito Santo, enquanto não percebermos verdadeiramente. Porque enquanto não percebermos verdadeiramente, o nosso tesouro será a separação, será a individualidade. E a individualidade, ela é uma oposição ao ser único que nós somos. Então, nós vamos lutar contra a luz, nós vamos nos defender da luz, nós vamos nos defender do Espírito Santo e da luz e do despertar, enquanto acreditarmos que a separação ou a crença tem poder, que a separação se tornou verdadeira. Tu ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Ainda acreditamos que nós nos separamos ou não pensaríamos estar dentro de uma individualidade. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto, e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. Então, enquanto nós acreditarmos que nós somos seres individuais, nós acreditamos que nós mesmos nos fizemos. Isso se contrapõe ao pensamento do Espírito Santo, e sabe que nós somos a extensão de Deus e que nunca saímos da mente de Deus. Então, o Espírito Santo não concorda com a nossa crença de que nós somos um ser individual, separado do reino de Deus. Ele sabe que nós somos um ser, mas nós somos o ser Cristo e não o ser separado. Então, e enquanto nós não aceitarmos, então, a ideia ou a correção do Espírito Santo sobre o nosso pensamento, que é inconcebível, que é a ideia de separação, enquanto não aceitarmos essa correção, aparentemente a separação vai parecer verdadeira. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. Então, pelo simples fato de não aceitar que a nossa única identidade, que nós somos o ser Cristo, enquanto nós negarmos isso, achando que somos outra coisa e não o Cristo, que somos um ser individual, nós não podemos criar porque o nosso poder está mal direcionado, está direcionado para o equívoco e não para a criação. E tudo que nos resta fazer, então, é projetar, é imaginar, é projetar uma fantasia. E dentro da fantasia, isso dá muito medo em relação ao que fizemos, porque dentro da fantasia, tanto podemos atacar quanto ser atacados, podemos destruir e ser destruídos, podemos ser felizes e temerosos, podemos sofrer as maiores dores e também causar as maiores dores. Enfim, isso nos deixa com muito medo de tudo que nós fizemos, do mundo que nós fizemos. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora, e essa crença é o diabo. Então, o diabo é nada mais do que essa crença de separação, e essa crença traz muito medo, e esse medo é que faz surgir todo esse universo que parece o próprio diabo. Mas o que é, então, entre aspas, aqui o diabo? Essa crença na separação. Sem essa crença, não há oposição a Deus, então não há diabo. Então, essa crença que é dito como o oposto de Deus, ou esse ser separado, essa crença é poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. A crença da separação nega que Deus ainda é o autor do universo feito no pós-separação. Nega a paternidade de Deus, porque não foi criado com Deus, não houve cocriação com Deus
no universo separado, nessa projeção do mundo. Deus não participou. Então, o simples ato de acreditar nessa crença, e essa crença é o diabo, então ela nega a paternidade de Deus sobre a nossa mente e, por consequência, tudo que a mente faz. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Então, olha para como tomador de decisão, não como um ser individual, mas como observador. Tomador de decisão é observador, que olha de volta para o si e para o mundo. Como ele diz aqui, olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, o sistema de separação tem feito. Observe o efeito da mente, o que acontece nas mentalidades, o que elas sofrem, o preço que elas pagam por suas alegrias, dentro do sistema de separação, ou o que o diabo aparentemente tem feito de uma consciência individual atacar outra, ou de tentar destruir outra, roubar a outra, quando na verdade são o mesmo ser, apenas uma projeção disso que aparentemente o diabo faz, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Então, é nos pedido para observar de volta ao mundo, a todo esse sistema de loucura que é esse mundo, mas ao mesmo tempo reconhecer que isso tudo, esse propósito de dor, de sofrimento, de ataque, de defesa, isso tudo é dissolvido diante da luz que vem de Deus, da luz da verdade, da luz do conhecimento do Espírito Santo. Por que que ele dissolve isso tudo? Porque o fundamento do ego é uma mentira. Aparentemente, o ego parece muito real aqui no mundo, os feitios dele parecem muito verdadeiros, mas o fundamento, que é a crença de separação de Deus, essa é uma mentira. No momento que a separação de Deus não for mais aceita como uma crença que deva ser apreciada, ela simplesmente ela desaparece porque ela foi uma mentira, um auto-engano. Foi algo enganoso no qual se passou a acreditar por querer acreditar. Foi um desejo de querer ver separação. E isso levou a parecer ser real essa separação. Mas no momento que agora é reconhecido que o fundamento do ego ou da crença de separação é uma ideia impossível, nessa medida, aí sim desaparece tudo que se opõe e um novo significado é visto a cada a cada a, a cada autoimagem que se percebe. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. Então, o fundamento do ego é abalado quando é aceita a verdade do Espírito Santo, que é a lembrança ainda de que o ego é uma mentira. A separação de Deus é só uma crença, ela não aconteceu. Mas a criação por Deus, esse é um fundamento que não pode ser abalado. Então, o Cristo não pode ser abalado. Cristo, que é o nosso ser, não pode ser abalado porque a luz está nele, porque Deus está nele. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Então, o ponto de partida, nós fomos criados a partir da verdade. Nós fomos criados como mente dentro da mente de Deus, não numa autoprojeção, não numa autocriação. Nós não nos fizemos. Nós viemos a ser criados ou a existir dentro da mente de Deus, e é lá que é também o nosso retorno, é lá que nós precisamos retornar, lá no começo, lá onde nós fomos feitos, ou fomos criados. Então, nós, como extensão de Deus, que somos o Cristo, temos que retornar ao Cristo. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido.
Então, desde a crença de separação, muito foi visto. Então, dentro do sonho de tempo e espaço, aqui bilhões e bilhões de anos, de eras, muito já foi visto, e, no entanto, nada tem acontecido, tanto no macro, no universo, quanto no micro, que é aqui no individual também, muito nós temos visto no individual, muitas experiências no individual que aparentemente parecem ser verdadeiras para nós, muitos acontecimentos, e, no entanto, realmente nada está acontecendo no nosso ser. O nosso ser Cristo continua tal como Deus o criou. Nada de dentro do que foi feito do sonho teve o poder de afetar a realidade do nosso ser, do Cristo. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. O ser, o Cristo, ele ainda está em paz. Embora que aquilo que nós estamos conscientes, a parte da mente que nós estamos conscientes, ela sim pode estar em conflito, porque ela ainda acredita que é uma autocriação. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. Então, nós nos amedrontamos quando acreditamos que somos um ser individual. Nós nos amedrontamos quando não reconhecemos a nossa unicidade em Deus, quando não reconhecemos que tudo que nós vemos aqui é apenas um sistema de pensamento nascido de uma crença, de uma falsa crença. Aliás, toda crença é falsa, porque o oposto da crença, o conhecimento, só o conhecimento é verdadeiro e o conhecimento não se altera. Então, a crença, pelo simples fato de poder ser mudado ou dela deixar de existir sem a fé, porque a crença só existe se alguém acredita nela, porque ela não é real. Então, essa crença, ela pode ser desfeita a qualquer momento. E só que enquanto não for desfeita, isso traz muito conflito para a mentalidade que tem essa fé nela, que acredita. Então, por isso que a mente, embora o nosso ser, o Cristo, ele esteja em paz, a nossa mente pode estar vivenciando conflito, assim como toda a mente que ainda, onde ainda permanece um resquício de crença, ela certamente também experiencia conflitos. Tu ainda não voltaste atrás, isso a gente já viu aqui, à medida em que te aproximas do começo, no 5, 9. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. À medida em que te aproximas do começo, sentes o medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti, como se fosse o medo da morte. Então, essa é a razão principal de nós nos amedrontarmos diante da espiritualidade, embora que isso seja inconsciente. Por quê? Porque à medida que nós nos aproximamos do começo, ou à medida em que vamos curando a nossa mente da crença, à medida que nossa fé diminui na crença da separação, e vem o medo do próprio sistema de separação, porque ele deixará de existir. E isso é como se fosse o medo da morte. É uma morte, mas a morte da crença de separação. É o deixar de existir da crença de separação. Não existe morte, mas existe uma crença na morte. Então, para o ser individual, a, a real volta para a sua consciência, para a totalidade, significa deixar de existir individualmente, e isso é interpretado como sendo morte para quem ainda está num sistema de culpa, quem ainda acredita que afrontou a Deus. Isso causa medo. E agora aqui uma explicação de mais um versículo da Bíblia. O ramo que não der fruto será cortado
e secará. Fica contente. Então, o ramo que não der fruto, essa simbologia, qual ramo que não deu fruto na unicidade do céu? O pensamento de separação foi o único ramo que não tornou, não foi criação de Deus, não deu fruto, não se recriou adiante como toda a criação do céu é. Então, essa frase, ela é um simbolismo de que a crença da separação de Deus será cortada e secará, ela desaparecerá. Por quê? Porque ela não dá frutos, porque ela não recria como a própria paternidade de Deus, ela não recria como Deus cria, ela simplesmente ela não dá fruto no sentido que não aumenta ou não estende o amor de Deus, ela não cocria com Deus. Não cocriando é um ramo, é uma ideia, é um pensamento que simplesmente não deu fruto, ele não teve continuação, ele não criou adiante. Então, ele será extinto da mente, ele desaparecerá da mente, ou seja, ele será cortado e secará e desaparecerá. Então, isso se refere ao pensamento da crença de separação de Deus. Por isso que nós devemos nos alegrar nisso, ficarmos contentes de que, de fato, o pensamento de separação de Deus será corrigido, desaparecerá, será cortada da mentalidade nossa, não fará mais parte, não fazendo mais parte da nossa mente, não terá mais nenhum poder, porque é nós que damos poder para ele parecer existir. Não tendo nenhum poder, deixará de parecer que existe. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida e teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. O próprio sistema de pensamento nosso, de individualidade, ele, o nosso pensamento não vai ser extinto, ele simplesmente vai se erguer para voltar a ser um com o conhecimento. Então, o que vai ficar é a luz brilhante da realidade de Deus. E tudo mais que nós acreditamos, aquilo que nós acreditávamos na separação, deixará de existir. Mas não o nosso próprio ser, que se erguerá e voltará a estar ciente de novo do conhecimento. Estará ciente do céu ou da verdade, ao invés de apenas interpretar algo que vê fora de si. E não pode erguer-se de outro modo. Então, a única maneira de nós nos voltarmos a estar cientes do nosso ser, nós como observador, como tomador de decisão, voltar a estar ciente do nosso ser, é permitirmos que a nossa mente seja corrigida, seja erguida de novo à condição de conhecimento. Tu que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Então, enquanto não aceitarmos ao Espírito Santo e ao retorno da nossa consciência do Cristo, nós estamos escolhendo a morte, estamos escolhendo continuar sendo uma consciência individual, ao invés de permitirmos que sejamos transladados ou transportados para o conhecimento. Acreditar que podem ser humanantes. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. É impossível existir ao mesmo tempo luz e escuridão, ou vida e morte, ou conhecimento e percepção, onde um entra, o outro desaparece. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu filho não podem. Então, se Deus e seu filho
Se acreditar que luz e escuridão podem existir, então apenas a luz não pode existir. Então, Deus e seu Filho, se a separação existe e existe ainda Deus e existe um ser separado, então Deus e o Cristo não existem. Deus e o seu Filho não existem, porque esse seu Filho agora é separação, não é mais o Cristo. Então, acreditar que dá para reconciliar ilusão com verdade, ou escuridão com luz, ou percepção com conhecimento, é o mesmo que negar que Deus e o Filho sejam o mesmo. Só a unicidade do conhecimento está livre do conflito. O conflito só acaba quando não há mais escolha, quando tudo é conhecimento. Enquanto houver percepção, enquanto houver escolha, enquanto houver entre qual escolher, a mente sentirá conflito. Só na unicidade, só no conhecimento é que não é possível mais vivenciar o conflito. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além desse mundo. O nosso reino não é a crença do sistema de pensamento de separação fez. Então, o que os sentidos físicos nos atestam como sendo uma realidade de um universo físico, não é o nosso reino, não é o nosso mundo, porque o nosso mundo nos foi dado além desse reino. O nosso reino nos foi dado além desse mundo, aliás. Então, o nosso reino nos foi dado dentro da mentalidade de Deus, que é o céu. Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa. Só dentro do mundo de separação, de dualidade, de percepção, é que tem significado a ideia de autoridade, ou de autoria, que nós nos autofizemos, nós nos separamos de Deus. Só dentro do mundo separado isso tem algum significado. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade, e a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Então, não se deixe esse mundo pela morte, porque a crença na morte é acreditar nesse mundo. Enquanto acreditarmos que existe morte, vamos continuar prisioneiros da mente dentro da crença de separação. Ressuscitar na mente, como Jesus demonstrou, é transcender a crença de separação, transcender esse mundo, e quem transcende sabe que não há morte, que a unicidade e a eternidade são a única realidade, e essa verdade pode ser conhecida para todos aqueles para quem o reino, como ele diz aqui, foi criado e pelos quais ele espera, o reino foi criado na unicidade. Então, nada nem ninguém existe que aparentemente está separado aqui, deixa de pertencer ao reino, e o reino do céu, ainda aguarda por esse retorno, por essas consciências individuais, para que elas percebam o quanto estavam acreditando num sistema de pensamento de separação, mas que estavam equivocados nisso. Isso só parecia verdadeiro devido à crença neles, ao poder da crença, mas que permitindo a correção dessa crença, voltando a aceitar o pensamento do Espírito Santo, voltam a estar cientes de que é impossível separar de Deus, e assim estão prontos para que o próprio reino lhes abra os braços e os receba de volta à condição de céu. Então, com isso, Jesus termina o capítulo da percepção inocente, onde a percepção inocente, de fato, ela ainda é dentro daqui do sistema de separação, mas é uma percepção que nos deixará prontos ou de volta ou diante do começo, onde poderemos retornar novamente a estar cientes só do conhecimento, só da verdade. Então,
Com isso, nós concluímos o terceiro capítulo. E, como eu já comentei lá no início, no próximo estudo, nós vamos ver sobre as ilusões do ego, um capítulo inteiro, a fim de que possamos reconhecê-las e saber que o seu valor é insuficiente para um filho de Deus. Nós temos direito e por herança de termos de volta na nossa consciência a totalidade do conhecimento do céu. Então, que não nos enganemos com essas aparentes dádivas do ego, que são uma miséria que é indigna do nosso ser. Mas para isso precisamos reconhecer essas ilusões do ego, precisamos reconhecer o que é que elas são. E o capítulo 4 vai nos ensinar a diferenciar disso. E nós estamos, então, agora aqui no momento de interação. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa sessão, sobre o capítulo 3? Alguma questão em aberto ou algum depoimento que queiram compartilhar? Esse é o momento. A Iverde, por favor. Ing, assim, nem é uma pergunta, nem é uma, mas é assim, né? A gente lendo aqui no contexto, eu acho que todas nós temos esse entendimento. Mas daí quando tu pensa bem na prática, bem na real, essa questão de vida, morte, né? Olha, eu perdi meu tio esses dias atrás, aí a gente fica naquele pensamento. E esse espírito, o corpo tá bom, o corpo acaba, sabemos, né? Mas que vem esse questionamento, existe, né? Ainda para mim ainda é difícil, embora a gente saiba, tem todo aquele é para a luz que nós, é para isso que estudamos, é para isso que estamos aqui, mas na prática é porque precisa ser justamente, nós começamos na teoria, mas para trazer isso na hora da prática. Porque se na prática, e por que Jesus está nos trazendo isso? Para percebermos que se na prática, diante do que pareceu uma morte do teu tio, ainda vem um sentimento de acreditar que ele era esse ser esse ser separado. Então, que ele tinha um espírito separado. Isso é para isso que o observador tem que atentar-se, que existe ainda essa crença, e trabalhar o intrigar, o reconhecer a causa dessa crença, que ainda um desejo de ser separado, um desejo de reconhecer que o ser separado é real, e isso valida também o próprio ser separado, reconhecer isso e diante da confrontação, da criação de Deus, que Deus estendeu a si mesmo diante, ele estendeu a si mesmo ao nos criar. Então, a qual que eu quero servir? A esse ser de Deus ou a essa crença de separação? Então, isso, se não for trazido na prática, só na teoria, Iverde realmente é bonito, é belo, mas não faz nenhum sentido nem sequer nós estudarmos se não vivenciarmos isso. E eu posso te dizer que dá para vivenciar sim, porque eu mesmo dentro do sonho aqui da separação, dentro da jornada do curso também, perdi pessoas bem próximas, como pai, mãe e dois irmãos, e de fato em nenhum momento eu posso testemunhar o quanto a certeza da nossa unicidade, ela não permite que na mente, no pensamento, haja uma crença de morte ou de luto. Então, na forma física, sim, é necessário ainda fazer os ritual de velório, até mesmo um
semblante mais assim de aceitar aparentes condolências de pessoas, porque pareceria um ataque aí, ele se demonstrasse a não fé nesse ser separado, mas no coração, no entendimento, quando isso é trazido realmente. Eu que já passei por várias experiências dessas, posso testemunhar e ver de que não há morte, não há separação e não há luto em se deixar aparentemente um ser individual aqui fazer o que dentro do roteiro da projeção estava projetado. Então, não significa que não vamos ter lembranças dentro aqui do comportamento, mas são lembranças neutras no sentido que podemos até apreciar algumas, mas não endeusar nem as boas, nem as ruins, e porque é tão abaixo, é tão em outro nível, que uma consciência da realidade de quem nós somos de fato no Cristo na unicidade, ele se reflete no pensamento aqui quando nós precisarmos. Então, é uma questão assim de fato, permitir que permitir olhar para dentro de si o que eu acredito de fato, o que eu quero acreditar. Eu quero ainda ser esse ser individual ou eu quero acreditar no que Jesus está me dizendo aqui. Então entra a razão. Então o curso ele não é feito, embora que inicialmente a gente precisa dar um voto de fé em Jesus, porque nós não acreditamos nele, mas ele não é para ser usado simplesmente pelo ato da fé. A própria razão vai nos comprovar. E por isso que nós temos os testemunhos dos milagres em lugar daquilo que é a projeção do ego. A projeção do ego é, em dados momentos da vida, ter alegrias e com outros ter sofrimento e dor. E quando nós permitimos que os milagres substituam isso, a vivência, ela realmente ela é como se fosse acima disso. Ou então, na profundeza, comparando com o lago, que aparentemente na superfície pode ser bem turbulento, mas na profundidade ele está totalmente na calmaria, assim é a sensação da mentalidade de quando nós passamos a vivenciar ou na prática trazer isso aqui e escolher o que eu quero para mim acreditar. A Lourdes levantou a mão também. Só abrir o microfone, Lourdes. Sim. Deu. Assim, só contribuindo também com essa colocação da Iverde, eu vejo que isso, no decorrer assim, do meu período de estudo, é uma resistência que nós temos que torna difícil, não diria difícil, mas a gente tem essa resistência em aceitar o real, do nada real pode ser ameaçado, que nós somos a criação perfeita de Deus, e que isso aqui é ilusão, é essa, sei lá, uma certa dificuldade, acho que é uma certa resistência em viver isso, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer perdões, os milagres vão acontecendo, e essa parte da morte, eu concordo com a Iverde, eu acho que é a parte mais, talvez a mais difícil para nós, enquanto ilusão, né? Mas eu entendo, Ing, assim, né, que essa, como é que eu vou dizer, a nossa conscientização e assim transcender esse momento, transcender a ilusão, eu não consigo expressar em palavras, mas transcender a ilusão, viver o nada real pode ser ameaçado, é o que vai nos dar essa visão, né? Não sei se o termo seria essa visão, né?
Então, o transcender tudo, transcender a ilusão. E agora, falando aqui no estudo, falando em morte, a morte e a escuridão é a separação. E por que a gente tem medo da morte? A gente coloca de uma outra maneira, a gente coloca como morte física, né? Eu acho que o medo que nós temos é de perder coisas daqui, da ilusão. Por isso que nós temos tanta resistência, eu acho. Nós temos medo de perder, sei lá, parece que a morte é o fim. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, e a própria resistência no curso também nos é ensinado que ainda é medo, porque nós realmente acreditamos que nos separamos de Deus. Exato. Então, o medo da punição de Deus agora, porque acreditamos que nos separamos, então pecamos contra Deus, daí vem o medo, vem e a crença de punição, e projetamos para fora a punição, pagar o preço. Tá bom. Então, ainda é medo. Então, reconhecer isso e levar para o Espírito Santo. Ser totalmente honesto. Ó, mais uma dádiva para oferecer diante do altar de Deus. Lembra da oração de nós oferecermos as nossas crenças, os nossos pensamentos equivocados como nossas dádivas a Deus, porque elas significam que não queremos ter outros deuses diante dele? Então, oferecer no altar do Espírito Santo a nossa crença, seja lá o que esteja acontecendo, que está nos afetando, que acreditamos que está tirando a nossa paz, oferecer isso como a nossa dádiva, porque não queremos que isso seja um outro Deus diante de Deus. Só queremos, e aí entra isso que você disse, Lourdes, só o real é verdadeiro, nada irreal existe, só o que é real, e o que é real não pode ser ameaçado. Então, reconhecer primeiro, temos que ser honestos, de reconhecer que temos esse pensamento, e isso requer honestidade verdadeira de observador, e requer também muita boa vontade de entregar isso ao Espírito Santo. Sem a entrega ao Espírito Santo, não vem a substituição, porque é o Espírito Santo que substitui o pensamento nosso pelo dele. Um pensamento de que a morte não é real, não é o ser separado que fez isso. O Espírito Santo que substitui, que dá esse pensamento, e a razão concorda com ele. Porque o Espírito Santo é o conhecimento. Então, se antes se acreditava no ego, na separação, passa-se a acreditar no Espírito Santo em virtude dos próprios milagres que vêm para substituir aquilo que o ego tinha feito. Então, onde havia sofrimento, onde havia dor, onde aquilo que aparentemente aconteceu tem um significado de dor, passa a ser visto pela mentalidade milagrosa. Muito obrigada. Aí, Verde, obrigada, Lourdes, também por trazer a mais, mas realmente nós estamos aqui já estudando pela segunda vez, e muitos há mais tempo para quem está iniciando, mas isso aqui tudo, nós estudamos aqui a teoria, não dá tempo de falar da prática, mas a ideia não passa de belos pensamentos se não for trazido para a prática. E a prática é uma escolha individual de como que eu quero pensar. Eu quero pensar os pensamentos do curso, nisso que está acontecendo, ou eu quero continuar pensando aquilo que eu acredito que está acontecendo. É uma escolha, é o tomador de decisões, é o livre-arbítrio com qual mentalidade que eu quero pensar. E só uma mente treinada está apta a fazer essa escolha. Se nós não treinarmos a nossa mente, e por isso que existem daí as lições do livro, que nos ensinam
ou nos levam a praticar repetições de modo a adquirirmos o hábito de entregar o pensamento ao Espírito Santo. Então, o livro realmente ele traz todo um sistema de pensamento, tanto que nos ensina como mudar o pensamento, como também a treinar a mente a pensar com esse pensamento mudado. Então, ele realmente é completo e é tudo que nós precisamos se o aceitarmos de fato e o praticarmos. Mais alguém, mais alguma interação? Gratidão, Iverde, por levantar essa questão, porque é para todos nós e é mais um incentivo para nós temos a escolha, se queremos continuar certos e existir na dor, ou se queremos aceitar que nós estamos errados e que a liberação nos é dada pelo Espírito Santo. Então, eu quero estar certo ou ser feliz. Se quero ser feliz, aceito a correção do Espírito Santo. Bom, pessoal, não havendo mais nenhuma chamada, vou encerrando aqui a nossa leitura e fica o convite para continuarmos no próximo capítulo, a partir do próximo estudo. Gratidão a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, por não nos deixarem sem ajuda aqui no sonho.